teve uma cena que me marcou. Ali, a gente sempre ouviu falar, né, do pastor Jerônimo, sempre ouviu falar, e eu não sou de berço cristão, né, Sim. eu gostaria de ter sido, mas infelizmente não tive esse privilégio, que hoje, graças a Deus, meus filhos tiveram. E quando o senhor trouxe o pastor Luciano Subirá, Uhum. que foi maravilhoso aquele evento, né? E se eu já admirava o seu pai, eu passei a admirar mais ainda. Quando ele orou pelo pastor Luciano e ele emocionado, Sim, em sim. lágrimas, Uhum. orando pelo pastor Luciano e a gente via a empolgação dele em ver tanta sabedoria, tanto conhecimento bíblico numa pessoa, né? Sim, sim. O meu pai é um apaixonado por missões, por evangelismo, é um apaixonado pela obra do Espírito, pelo revestimento de poder, pelo batismo com o Espírito Santo e pelo revestimento de poder para o testemunho do Evangelho, né? Então ele é apaixonado pelo ID, plantou muitas igrejas no Uruguai, muitos lugares no Uruguai tem a mãozinha dele lá. Então, quando ele vê um homem discorrer as escrituras, como Luciano Subirá, e ainda assim que também crê na evidência dos dons, do batismo com o Espírito Santo, Isso é lindo. sem dúvida que ele desmorona o paizão, né? Desmorona. E o pai gosta de conhecimento, embora a formação dele não seja tão elevada assim, mas o pai come literatura, o pai, a vida dele é orar e ler, né? É isso que meu pai faz o tempo todo. Se eu chego na casa dele, é bem difícil encontrá-lo fazendo qualquer outra coisa que não lendo ou orando. E aí a gente começa a perceber, né, o porquê que tem tanto sucesso ministerial, né? Porque a gente percebe que tem uma situação ali que Jesus Cristo fala para os seus discípulos, né? Não precisam se preocupar com aquilo que vocês vão falar quando chegarem diante dos magistrados e tal. É claro que hoje nós não chegamos mais diante dos magistrados para ser julgado, ao menos por enquanto, né? Mas eu quero trazer isso para o nosso cotidiano e eu acho que se aplica. Eu acho que isso se aplica, né? Sim, sim. Nos dias de hoje ainda. O Espírito Santo vai fazer vocês lembrar. E essa é a questão, esse é o segredo, né? Porque ele vai nos fazer lembrar de algo que a gente estudou, que a gente conhece, que a gente leu. A Sim. Bíblia não diz que ele vai abrir a nossa mente e vai colocar as coisas lá dentro, né? A força não. Então cabe a nós buscar esse conhecimento, né? Cabe a nossa leitura bíblica, cabe a nós o momento de oração, né? O nosso devocional. Verdade, verdade. Ele, de fato, sempre foi muito usado. Ele costumava dizer, e a gente sabe disso, né? A gente é testemunha disso, de que aceito com. A gente testemunha que meu pai praticamente nunca entrou num culto se não fosse para pregar. Porque sempre que ele entrava, se ele não estivesse escalado ou convidado para pregar, Estaria. mesmo assim passavam para ele, porque a retórica dele, a paixão dele, a criatividade dele no pregar, as próprias alegorias que ele usava e usa. Até hoje a igreja ali, a 55 e as congregações amam ouvi-lo, tanto ele quanto a minha mãe, né? Então, sem dúvida que ele sempre se preparou muito. A gente acordava de madrugada. A hora que você acordasse de madrugada, assim, você ia ouvir um gemido assim estranho. Era o meu pai chorando, orando, citando o nome da gente, falando o nome dos irmãos todos que ele legal. lembrava. Assim é sempre a vida do paizinho, pastor Jerônimo. Deixou uma marca que não tem como, Não tem. como ser negada, né? Eu tenho algo que eu não abdiquei, né? Desde que me converti, foi antes de eu ter meus filhos, né? E se tem algo que eu consegui construir neles, foi isso. Porque aquela história de entra no teu quarto e fecha a tua porta, isso é bíblico, Cristo mandou fazer, é a minha intimidade com Ele. Agora, eu precisava, e você que tem criança pequena, filho pequeno, você precisa que eles lhe vejam orar. Então, quando todo mundo estava se ajeitando para dormir, que ia para os quartos, eu ia para a sala. E aí todas as portas dos quartos convergiam para a sala se quisesse usar o banheiro. Então, eu estava na sala
E não poucas vezes eles acordaram, eles levantavam antes ainda de ferrar no sono e eu tava lá de joelho com a cara no sofá. Sim. Orando e isso é maravilhoso porque o meu filho até se tivesse uma dor no joelho, uma dor na perna antes de dormir, ele falava, pai, ora por mim. Então eu consegui criar essa cultura neles, né? De orar por qualquer situação, qualquer problema que eles tivessem. Tá difícil, ora, pai, tem que fazer uma prova amanhã, ora. Então isso é muito legal, né? Eu sempre digo que quando o Senhor Jesus falou em fecha a porta, ele não está dando ali uma fórmula, não está dizendo que esse é o critério ou que ele prefere isso. Ele está tratando uma questão da hipocrisia dos religiosos. Isso, que gostavam então ele de se disse, aparecer. olha, então ele está contrapondo, está dizendo que as pessoas que fazem para se aparecer, eles já têm a recompensa aqui, que é a admiração das pessoas, claro, dos indoutos, né? Dos meninos, já tem a admiração aqui, o aplauso aqui. Aí ele fala, se vocês jejuarem, não façam como eles que ficam com a cara assim toda triste, se vestem com roupas, não se penteiam para mostrar que estão jejuando, mas fiquem bonitos, né? E aí às vezes nós entendemos que não pode contar para ninguém que tu está em jejum. Não. Né? Não pode contar para ninguém. Quantas vezes eu vejo as pessoas não obrigado, rejeitando uma refeição, não, obrigado. Não, estou satisfeito. Mas por quê? Não gostou? Parece que é pecado dizer que eu estou em jejum. Isso não tem nada a ver com o que Jesus falou. Da mesma forma, se a tua mão direita fizer, que a outra não saiba, não significa que eu tenho que ficar escondendo o que eu faço ou que eu não possa até usar para atrair mais investimento nisso, sendo que se a intenção do meu coração de fato é ajudar. E da mesma forma, a questão da oração, né? Fecha a tua porta. O que significa? O que importa de fato é a tua intenção, tua vida com Deus é o que importa e tal. Mas eu concordo contigo. Um pai ou uma mãe que nunca foi pego orando ou lendo as escrituras, ele é tão agente secreto assim. Meu Deus, por que ele se esconde tanto? Né? Não, Deus conhece a minha vida de oração. Isso é muito comum hoje, os homens, principalmente, lamentavelmente, né, que tem uma vida de devoção, às vezes, muito, muito aquém das mulheres. Né? Muito aquém das mulheres, que parecem ser mais sensíveis, mais entregues, né? O homem, ele normalmente vai dizer assim, não, porque minha vida com Deus sei eu. Tipo assim, o cara tem que ser muito agente secreto, assim, tá numa uma missão, assim, russa, sei lá o quê, para que nos filhos ninguém nunca pega ele orando. Ou seja, isso é impossível. Impossível, porque todos os nossos hábitos, quando são hábitos, a gente faz inconscientemente. Então, uma hora ou outra, a boca fala que o coração tá cheio e não adianta, você não vai conseguir esconder, puxa vida. E é prazeroso, é gostoso e, como você diz, é pedagógico. Sim. É pedagógico. Porque uma vez eu estava vendo um estudo, olha só para onde a gente está indo, né? Eu estava vendo um estudo que tu educa a criança até os 3 ou 4 anos, a partir disso é exemplo. Exemplo em cima de exemplo. Sim, é verdade. Na verdade, a gente ensina muito mais fazendo, né? Muito mais fazendo. E essa é uma crise de uma geração inteira que se desviou ou que não quer saber do ministério hoje. A crise é a falta de coerência entre o discurso dos pais e a prática dos pais. Quando o discurso dos pais é um discurso religioso, carregado de medo, de culpa, de condenação, né? Mas ao mesmo tempo não reflete dentro de casa o amor de Deus, a transparência, a justiça, a verdade, a honestidade, a empatia. Quando não existe uma incoerência entre o exterior, o estereótipo de crente, a agenda de crente e a vivência em casa ou com os parentes, logo a criança começa a perceber, na verdade, assim, é um jogo, entendeu? Não é tudo isso, na verdade. Isso não é tão verdadeiro assim. Não precisa levar tão à risca assim as coisas. Porque meus pais não levam. E outra, criança isso é inconsciente, e a criança discerne isso muito rápido. As incoerências dos pais são discernidas muito rápido, né? As crianças dizem assim,
Eu já me peguei nessa situação. A gente fazendo uma visita, eu não me lembro, ou sendo visitados, também não lembro. E, nossa, que maravilha foi estar com vocês, gente. Olha só, temos que marcar mais vezes, tal, tal, tal. Daqui a pouco, nunca me esqueço disso. A gente saiu assim, que cansativo, né? Puxa vida, bem que podia ser mais rápido, menos tempo, afinal de contas, a gente está cansado. Será que as pessoas não sabem que a gente, poxa, trabalhou o dia inteiro? Elas também trabalharam, tem que trabalhar no outro dia, avança para meia-noite, 1h da manhã, 2h. Ah, não dá. Aí, a minha filha pequena disse, ô pai, mas você não falou que estava tão legal? Meu Deus. Que estava tão legal e que vamos marcar outras vezes, mas por que se vocês não gostaram? Veja como a incoerência, na verdade, denuncia, né? A qualidade do nosso discipulado, da nossa fé, da nossa vida, né? Para as crianças, né? E é interessante isso, porque o apóstolo Luiz Hermílio tem uma frase que eu ouvi há muitos anos e me marcou. Ele diz assim, Deus quando se tem um lar religioso, né, punitivo, né, Deus é um Deus mau que quer te punir e vai te mandar para o inferno. Qual é a solução então? Entregue-se a esse Deus. Quê? Eu não, cara. O cara quer acabar comigo, o cara quer me mandar pro inferno. Como é que eu vou me entregar para ele? Eu que vou largar fora. Isso né? mesmo. Então, e a gente vem de uma cultura, nós viemos de uma cultura em que, eu não vivi isso, mas meus pais, meus avós viveram, que é uma cultura assim, tu errou, então vai lá e 10 Pai Nosso. Sim, no caso da tradição, né? Mas então a oração deixa de ser prazer, né? Sem dúvida. E se torna um peso, uma punição, né? E aí até girar essa chave, parece que essa coisa ela entranha no DNA, né? Eu tenho ensinado os pais, sabe, sobre isso, principalmente o pai, né? A mãe parece, né? Ultimamente eu tenho descoberto muita gente que tem problemas com a mãe. O que para mim antes era meio assim, inconcebível. Parece que mãe é sempre mãe, cara. A mãe tem o dom do amor e do sofrimento. Né? E sempre sempre falei muito sobre a tragédia as marcas da falta de um pai, ou de um pai ausente, ou de um pai violento. Mas hoje em dia eu tenho descoberto muita gente que foi amigona do pai e tem problemas sérios com a mãe. Mas isso, pastor, desculpa lhe interromper. Sim. É porque os pais hoje são frouxos. Então a mãe tem que fazer o papel que o pai fazia. Não, mas eu digo assim, mãe ruim. Já viu falar de mãe ruim? Já. Cara, tem muita mãe ruim, cara, eu não sabia. Na minha cabeça... Na minha cabeça era só pai, às vezes, mãe que era ruim. Mas tem mãe ruim. Dos filhos dizer, cara, minha mãe era ruim com a gente. Pensa numa mulher ruim. Que eu luto para perdoar minha mãe. Não sabia. Mas eu não sei onde é que eu estava. Eu quis dizer que quando eu falo para os pais sobre essa imagem de Jesus, né? Esse Jesus afetivo, esse Jesus que lava os pés, que se curva, que atende o necessitado, que perdoa, que diz, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Esse Jesus que para a sua agenda, que dá tempo de qualidade para uma mulher num poço, que olha para os seus discípulos e diz, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, vamos sair daqui, vamos para o barco, vamos entrar no lago, vamos descansar um pouco. Esse Jesus que é até irônico, que espera os discípulos com um peixezinho, já fritando um pãozinho, né? Esse Jesus tem essa faceta de Jesus, né? Que é o misericordioso, o afetivo, o empático, mas tem a outra faceta de Jesus, que é quando ele trata com a impiedade, com a hipocrisia, que Jesus não é um leãozinho desdentado, né? Jesus é um leão e com muitos dentes afiados. Então, o retrato, furioso, por exemplo, da volta de Jesus é um retrato de um Jesus poderoso, totalmente empoderado. Soberano. Que é o que ele sempre foi.
né, em sua missão na Terra, ele se transformou como um de nós e veio trazer, como disse Paulo, o maior de todos os dons, que é o amor, né, um caminho sobremodo excelente, né? Então, mas como que a gente reflete, um pai pode refletir a Deus? Sendo as duas coisas, ao mesmo tempo que mantendo energia, né, mantendo critérios, limites, disciplina, Princípios. ao mesmo tempo é um pai que se humilha quando erra, que pede perdão, que é afetivo, que se abaixa para conversar com seu filho, que tenta entrar no perfil daquela faixa etária.